Olá a todos, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. Então que Deus abençoe a todos, que ilumine os seus lares, os seus caminhos, os nossos lares, os nossos caminhos, para que a gente possa ter equilíbrio e resignação em todos esses momentos aí de turbulência das nossas vidas. Então, continuando o trabalho que estava sendo feito pelos nossos amigos, nós estamos continuando aqui no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, e hoje nós vamos falar do item 5 deste capítulo, que são os obreiros do Senhor. Este texto foi trazido para Kardec em Paris, 1862, pelo Espírito da Verdade. Então, nós vamos ler alguns trechos aqui para nós buscarmos entender um pouquinho sobre o que ele busca nos dar de esclarecimento. Então, ele começa aqui para a gente. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Bom, se nós lembrarmos lá nos Antigos Testamentos e também no Novo Testamento, nós vamos encontrar relatos dos profetas. No Novo Testamento nós vamos encontrar o Apocalipse de João, que nos fala muito dessa questão da transformação, embora para algumas pessoas ali sejam uma linguagem figurada e de difícil absorção, mas João tenta trazer justamente para nós, por meio de toda aquela linguagem, todo esse processo pelos quais já havia passado parte da história, e os que ainda viriam a acontecer. Então, nós vamos tendo ao longo da nossa caminhada as revelações que foram trazidas. Então, para quem busca aí o Espiritismo, nós consideramos a primeira revelação lá com Moisés, a segunda revelação com Cristo e agora a terceira revelação com o Espiritismo, que veio trazer a luz mais clara ao mundo. Então, Moisés, Jesus foram preparando esses caminhos para que o aprendizado maior pudesse vir agora, no momento em que nós estamos mais maduros para compreendermos essa passagem. Se nós formos também buscar na Gênese, nos livros da codificação, lá no capítulo 18 da Gênese, fala sobre os tempos estão chegando. No item 2, eu vou dar uma lida aqui, que é porque é bom para complementar o restante da leitura que nós vamos falar sobre o item do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aqui Kardec vem falando sobre os sinais dos tempos, fala sobre toda essa explicação, essa explanação que a espiritualidade nos trouxe do processo progressivo do espírito, e também dos estágios de evolução dos mundos. Então nós sabemos que os mundos passam aí por 5 fases de evolução. Nós já passamos da primeira fase, que foi um mundo primitivo, e agora vivemos num mundo de provas e expiações, e estamos a caminho, quando se fala sobre essa questão de chegado o tempo, é porque nós estamos fechando um ciclo de evolução do planeta Terra para provas e expiações e estamos adentrando no ciclo de regeneração. E a gente já compreendeu que essas transformações no mundo, além de haver o processo material também, mas ele constitui na transformação dos espíritos que nele estão destinados. Então a Terra, ela fecha esse ciclo quando os espíritos que estão ligados a ela
tanto no processo ainda da encarnação, quanto aqueles que estão desencarnados, estão já num patamar evolutivo, né, onde a sua vontade, o seu desejo para o bem é maior do que aquele desejo para o mal, né? Principalmente quando nós ficamos presos a esse apego material, né? Esses sentimentos que a gente desenvolve de estarmos presos, ou sentimento de satisfação nas coisas que o mundo oferece, o mundo material oferece, né? Então nós ficamos aí presos à nossa ganância, né? A nossa sede de poder, ao nosso egoísmo, e essas coisas então vão fazendo com que o espírito, né, cada vez mais se distancie, né, do ensinamento de Deus, que prega justamente a humildade, o amor e a caridade, né, e assim acaba se perdendo no seu processo evolutivo, e aí leva um pouquinho mais de tempo para chegar à perfeição. Então nesse item aqui Kardec vem trazendo, né, para a gente, tudo é harmonia na criação, né? Tudo revela uma providência que não se desmente, né, nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, desde o início, afastar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época é marcada para a realização de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos se seguem e caminham paralelamente, pois a perfeição da morada está relacionada com a do habitante. Fisicamente, o globo passou por transformações constatadas pela ciência e que sucessivamente o tornaram habitável por seres mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera sob o império das forças materiais, os homens concorrem, né, os homens no sentido de humanidade, né, concorrem para ela, pelos esforços da sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Este duplo progresso se realiza de duas maneiras, uma lenta, gradual e insensível, a outra por modificações mais bruscas. Cada uma delas resulta num movimento assensorial mais rápido, o qual marca com sinais nítidos os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens, são de alguma forma fatais em seu conjunto, pois são submetidos às leis como as que se operam na germinação, no crescimento e maturação das plantas. E aí tem mais um complemento que eu sugiro a todos, né, darem uma lida. Então, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, no item 2, né, que é importante também dar mais uma verificada. E assim, nós vamos compreendendo aqui no complemento que o Espírito da Verdade faz no texto, sobre tudo isso que nós estamos falando, sobre o processo de transformação dos espíritos que estão destinados à Terra, né? Ele coloca aqui para a gente. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado, né? Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá:
Vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse, né? Mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão, né? Então, na reflexão desse tema, né, do Evangelho, estamos ali chamados, né, nós somos os chamados para esse trabalho. Então, quando se traz lá que os últimos, né, serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, nós devemos observar, né, o nosso trabalho na obra da divindade, né? Todos aqueles espíritos que buscaram a sua satisfação em tudo aquilo que está relacionado à matéria, né? Então quiseram o poder, quiseram as riquezas, quiseram todas aquelas coisas e não souberam fazer bom uso delas, né? Já receberam as suas recompensas aqui, né? E a gente sempre frisa isso, que assim, não é todo líder que tem o poder nas suas mãos que age de forma egoísta, né? Não são todos aqueles que têm a riqueza à sua disposição ou uma abundância de recursos à disposição que são também egoístas. Muitos que são líderes, né, têm o poder em suas mãos, sabem conduzir os seus irmãos ao sucesso, né, à tranquilidade, à harmonia, né? Enquanto alguns se perdem e os conduzem às guerras e aos conflitos, né? Do mesmo jeito que há irmãos que estão de posse momentânea das riquezas, mas que trabalham para a melhoria dos seus irmãos, né? Incentivando o progresso de determinadas regiões, né? Incentivando o crescimento ordenado das populações, incentivando o crescimento em termos de condições de habitação, de saúde, né, de higiene, enfim, usam os recursos materiais que têm para levar aos seus irmãos a paz e a tranquilidade. Então é isso que o Espírito da Verdade está nos dizendo, né, que todos nós fomos chamados ao trabalho e a nossa recompensa ela será conforme o uso que nós fizemos dos recursos que nos foram dados, já considerando até o nosso corpo físico, né? Qual foi o uso que nós fizemos para eles, né? Então, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, então a espiritualidade já traz para nós ali a reflexão de que se não houver esse sentimento de crescimento em conjunto, né, de uma estabilização num todo, não dá para se considerar a Terra como um mundo em fase de felicidade, né, de harmonia. Ainda há irmãozinhos que se perdem nesse sentimento de prazeres mundanos e aí se prejudicam, né, e também acabam prejudicando aos seus irmãos. Então vamos prestar atenção no caminho que nós estamos trilhando. Esses desafios que nós estamos enfrentando e que enfrentaremos serão desafios muito fortes para o espírito. Então é necessário que o espírito desperte para a sua fé. É necessário que o espírito tenha a sua consciência, né, espiritual estando num corpo físico. Como nós já falamos aqui, somos seres espirituais numa experiência corpórea. Então a gente precisa abrir a nossa mente para essa consciência, né? Se houver ainda dúvidas, vamos procurar esclarecer da nossa existência como seres espirituais. Vamos olhar à nossa volta. Se nós ainda titubeamos com relação à fé em Deus, né, vamos olhar tudo que está à nossa volta, tudo que está sendo disponibilizado para a humanidade. Nós sabemos que são momentos em que, né, em alguns lugares tem conflitos, tem dores, tem dificuldades. Às vezes a gente é tomado por essa enxurrada
de notícias ruins, e a gente acaba perdendo um pouco a esperança de que um dia realmente o mundo possa ser feliz. Mas o que a gente precisa compreender? Né? O tempo de Deus não é esse mesmo tempo que a gente usa aqui na Terra para contagem. Né? Deus é eterno, então não tem início e não tem fim. Então lá as coisas acontecem no mundo espiritual num outro formato. Né? O que para nós aqui é uma contagem de tempo circunscrito, né? A gente sabe lá de uma contagem de um ano, de um mês, de uma semana, de um dia, de alguns segundos, milissegundos, enfim, descendo a menor unidade de contagem de tempo. Então a gente sabe, fazendo as suas contas e as suas somatórias, o quanto tempo decorrido. Só que no plano espiritual é diferente a coisa. Então, nós precisamos exatamente nos vermos como seres espirituais, porque nós estamos trabalhando numa obra muito maior do que o que a gente imagina. Né? Nós ainda temos pouca capacidade de compreensão para entender a grandiosidade da divindade, mas nós já temos capacidade de compreender o seu valor, né? O valor da divindade. A espiritualidade nos traz alguns dos seus atributos para que a gente pudesse ter pelo menos uma forma de mensurar a nossa participação nesse todo, para a gente pudesse entender a bondade de Deus, né? Porque Deus proveu todas as coisas necessárias para que nós, espíritos, pudéssemos viver aqui neste planeta, né? E Ele não se incumbiu da missão de vivermos em harmonia. É isso. Se nós observarmos, todas as outras coisas Deus nos concedeu. Nós fomos distorcendo o seu ensinamento. Nós fomos, por meio do nosso sentimento egoísta, trazendo o pensamento da humanidade por um viés, um desvio que foi pernicioso, que foi prejudicial para a humanidade. Né? Nós tiramos essa ideia do coletivo que Deus nos trouxe e começamos a jogar isso para o individual. Então eu comecei a olhar mais para mim, é o meu, as minhas coisas, né? Então se nós vemos, nós somos sempre muito possessivos, né? Ah, é o meu isso, é o meu aquilo, é a minha isso, é minha aquilo, né? Então até mesmo para as pessoas que estão à nossa volta, né? Ah, é o meu filho, é a minha esposa, é o meu marido, é a minha mãe, é o meu pai. Então eu vou sempre trazendo para essa coisa do egoísmo, até mesmo dentro da família, né? Às vezes quando a gente está criança, jovem, adolescente ali, né? A gente às vezes com um irmão fica assim, não é seu pai, é meu pai, não é sua mãe, é minha mãe. Né? E a gente fica sendo tomado por isso. Né? Só que tudo isso é empréstimo de Deus. Né? Todas essas coisas, essas coisas materiais que nós temos, é um empréstimo divino, até esse corpo físico que nós habitamos. É um empréstimo da divindade para que a gente pudesse progredir. Então, nós precisamos voltar a ter esse pensamento do coletivo, né? Esse trabalho que Jesus nos chama, quando fala sobre, né, os trabalhadores da última hora, as chamadas, né, para o trabalho na vinha. Então você vê que é sempre buscando o trabalho coletivo, ele sai e busca vários trabalhadores, né, para trabalhar para o bem de todos. Não é só para um, não é só para outro, né? É uma coisa que é muito grandiosa, é grandioso demais. Nós estamos nos perdendo com relação o caminho que devemos seguir. Nós não estamos tendo noção do que nos é pedido neste momento. Vamos refletir. Quantos irmãos que estão ao nosso redor estão precisando da nossa ajuda? Nós estamos tendo vários irmãos que estão perdendo o interesse pela vida. Nós estamos aqui hoje, né, em setembro de 2022. Então, aqui no Brasil, né, se definiu setembro como chamado Setembro Amarelo, onde a gente faz um trabalho sobre a prevenção ao suicídio,
Então muitos irmãos estão abandonando, né, a sua existência no meio do caminho. Eles estão clamando pelo nosso auxílio, eles estão clamando pela nossa atenção. Dentro dos nossos lares, nós estamos deixando, né, de perceber uns aos outros. Nós estamos perdendo aquele sentimento de coletivo, né? Filhos não estão dando atenção aos seus pais, pais estão deixando de dar atenção aos seus filhos, né? Dentro dos ambientes de trabalho, estão colocando nós em situação de conflito, né? Olha, quem pode mais, né? Quer passar por cima do outro, fica uma disputa, né? Então, até mesmo nessa condição do meio corporativo, as pessoas estão tentando trazer de volta essa ideia que nós estamos chamando de humanizada para todas as coisas, né? Nós temos que começar a voltar a olhar para o ser humano, não chegar ali por disputas, sabe? Coisas assim que você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor, né? Ficam incutindo na nossa cabeça o tempo todo, né? Só os fortes sobrevivem, né? Só os melhores é que vencem, o mundo é dos mais espertos, né? Então a todo tempo estão colocando essas coisas na nossa cabeça, na nossa mente, todo tempo bombardeando a gente com pensamentos egoístas, né? Não, vamos mudar o nosso foco, vamos trabalhar de forma diferente, vamos trabalhar pelo todo. É a nossa família, é o nosso mundo, é o nosso trabalho, né? Vamos pensar no coletivo. Nós estamos trabalhando nessa terra para a nossa evolução. Nenhum ser criado por Deus foi feito para viver isolado, sozinho. Não foi em nenhum lugar, né, do mundo que nós olharmos, nós vamos ver que foi desenhada alguma coisa para a gente viver isolado. Não foi. Até se nós observarmos, para nós consumirmos alguma coisa, alguém tem que produzir, né? Mesmo que eu produza algo, vamos supor que eu soubesse produzir a minha roupa, vestir, mas tem o pano, eu não consigo produzir o pano, eu não produzo a linha, eu não produzo o maquinário para poder costurar a roupa. Então nós vamos sempre estar dependendo, né, uns dos outros, porque cada um vai adquirir um conhecimento, né, de uma determinada coisa e vai se desenvolver nela. Então nós temos que começar a observar isso. Quando nós somos chamados ao trabalho, nós somos chamados a esse trabalho pelo todo, não é só por mim. Quando eu fico buscando só por mim, querendo as coisas, né, querendo ter todas essas coisas que a parte material valoriza, né, a gente vai esquecendo esse lado humano. Nós estamos vendo as pessoas se perderem. Então, muitas vezes, infelizmente, alguma pessoa, por causa de um aparelho, né, de telefone, ela troca a vida do seu irmão por um aparelho de telefone. Ela troca a vida do seu irmão por uma carteira de documentos que ela nem sabe se tem dinheiro. Nós trocamos, né, famílias, às vezes constroem impérios e de repente desmorona tudo porque um quer mais para si do que o outro. Então nós temos que começar a ver. Nós fomos chamados por Jesus para esta encarnação, para nós trabalharmos para o bem de todos, não para o nosso exclusivamente. Nós precisamos abandonar o egoísmo, nós precisamos abandonar a inveja, nós precisamos abandonar
o orgulho. Nós precisamos dominar esses sentimentos e deixar eles ali dominados e de cantinho, e vamos pegar a nossa fé, a nossa esperança, o amor, e vamos trabalhar para que eles se expandam. Nós não poderíamos estar nos dias de hoje falando em gestão humanizada. Isso seria uma obrigação da humanidade. Olhar para o ser encarnado com amor, com compreensão, com respeito. Então nós estamos começando a inserir essa terminologia no meio da nossa convivência, como se nós não tivéssemos sido humanos nos tempos anteriores, como se nós não fôssemos nada. Então, por que nós temos que inserir isso agora? Isso já era para estar na nossa cultura, né? O olhar humano, o olhar com ternura, com carinho, ele já tinha que estar inserido na nossa sociedade já há muito tempo. O respeito, essa quebra de barreiras, né? Discriminações, divisões. Nós temos que começar a olhar para o todo. Nós temos irmãos com necessidades especiais, que estão totalmente deslocados, sempre foram tratados como um estorvo para a sociedade. Nós esquecemos que são nossos irmãos. Se eles vieram para essa encarnação com alguma dificuldade, seja ela física, né, na condição de membros, né, ou na condição intelectual, eles têm que ser auxiliados por aqueles que estão com o seu corpo físico e a sua capacidade de inteligência em perfeita ordem. Nós temos que criar ambientes onde eles possam estar inseridos junto conosco. Nós temos que trabalhar para isso. Nós não podemos mais ficar presos a essa condição do orgulho. Não, se eu estou bem, o resto não me preocupa. Como não preocupa? Como nós iremos colocar o nosso sono em dia, né, tranquilos, sendo que tem neste momento irmãos lá fora que passam fome, que vivem em habitações que são totalmente despreparadas para o abrigo de alguém, com condições de saneamento totalmente expostas, né, sujeitas às contaminações, a doenças. Então, se nós colocamos a nossa cabeça no nosso travesseirinho, conseguimos nos cobrir com um cobertor quentinho, estamos debaixo de um teto, né, seguro, mas nós não vamos conseguir ter paz, enquanto lá fora tem irmãos que estão passando por extrema necessidade. Então nós temos que olhar, nós somos obreiros do Senhor, porque nós fomos chamados para alcançar esses coraçõezinhos com o nosso amor, com a nossa vontade de servir, com o nosso desejo de trazê-los para junto de nós. Não foi para separá-los, para empurrá-los. Não foi para escondê-los. Né? Quantas vezes se faz isso? Né? Cidades que acoam eles para um cantinho lá onde a maior parte da população não os vê e diz: olha, não temos problemas. Não, eles estão escondidos lá longe. Né? Mas nós temos problemas, sim. Nós temos problemas dentro dos nossos lares. Nós temos problemas na nossa vizinhança. Nós temos problemas nas nossas cidades. Nós temos problemas no nosso país. Nós temos problemas no mundo. Mas temos também a solução de todos estes problemas. Fora da caridade
não há salvação. Ok? Então que Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre essa explanação do Evangelho. Capítulo 20, o item 5, Obreiros do Senhor. Arregacemos as mangas e vamos ao trabalho, que já é tarde, mas não é impossível. Ainda podemos fazer parte desse grande projeto divino, que é trazer paz a esse mundo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe os seus lares, os seus corações e ilumine todos os caminhos por onde trilharem. Muito obrigado.